Olá, eu sou o Nico Choco e hoje nós vamos falar sobre o melhor filme de todos os tempos, o Jurassic Park 3, que é o meu filme favorito, porque ele é estrelado por um lindo espinossauro, que todo mundo sabe que é a melhor espécie de dinossauros de todas. Até porque eu também sou um espinossauro. E isso é tudo que eu tinha para dizer. Muito obrigado por assistir e até mais. Nico Choco, volta pro teu lugar. Vou considerar isso como intriga da oposição. Fritzolino. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fritzolino. Eu sou o Fritz e como vocês viram aí na introdução do vídeo com o meu querido Nico Choco, hoje nós vamos continuar a nossa retrospectiva jurássica com o terceiro filme da franquia, o apropriadamente intitulado Jurassic Park 3 de 2001. Ah, Jurassic Park 3, eu tenho muita história para contar desse filme. Mas se você ainda não viu, dá uma passadinha aqui no canal Fritzolino e procure pelos 4 vídeos anteriores da retrospectiva jurássica, em que falamos sobre os 2 primeiros filmes e também sobre os 2 livros originais da franquia. E eu recomendo especialmente que você assista aos vídeos dos 2 filmes anteriores, porque muita coisa do que eu falei naqueles vídeos vai voltar a ser importante nesse vídeo aqui. E assim você vai ter um aproveitamento bem maior da história que eu vou contar. Tudo começou então quando eu ainda era uma criança muito pequena. Se você viu os vídeos anteriores, você sabe que naquela época eu adorava o primeiro Jurassic Park, assistia sempre que eu podia, toda vez que passava na Globo, ao ponto até do meu pai fazer uma gravação direto da televisão para que eu pudesse assistir o filme mais vezes ainda. Mas ao mesmo tempo, naquela época, eu também era apaixonado por um outro filmezinho de dinossauros, que era o Em Busca do Vale Encantado original, que eu já mencionei aqui para vocês também, e que era com certeza o filme que eu mais pegava na locadora. Toda semana eu pegava, às vezes eu trocava por algum outro filme, mas quando eu via eu já estava pegando Em Busca do Vale Encantado de novo. Eu estava sempre com esse filme aqui em casa porque eu gostava demais dele. Só que o que aconteceu? Certo dia eu cheguei lá e pedi para o moço da locadora que eu queria pegar aquele filme de dinossauros, achando que ele ia entender que eu queria o mesmo que eu pegava sempre. Mas ao invés disso, ele me ofereceu uma outra fita que eu nunca tinha visto antes e que tinha esse símbolo aqui na capa. E na hora eu já achei aquilo estranho, eu fiquei me perguntando: será que ele se enganou? Que ele acha que eu quero o filme errado? Ou ele tá mesmo tentando empurrar um filme novo pra cima de mim? E eu, sendo sempre uma criancinha muito obediente, que não costumava contrariar os adultos, eu aceitei. Eu pensei, tudo bem, vai esse mesmo, né? O que pode dar de errado? E eu sei que alguns de vocês aí podem estar se perguntando: mas Fritz, se você já era fã do primeiro Jurassic Park, por que você não queria pegar o Jurassic Park 3? E quem já viu o primeiro vídeo da série já sabe a resposta, que é porque naquela época eu não sabia que o nome original do filme era Jurassic Park. Para mim era só Parque dos Dinossauros. Eu não conhecia o nome em inglês e eu nunca tinha conseguido ler quando aparecia no filme. E vale lembrar também que naquela época eu ainda não tinha assistido O Mundo Perdido, então eu não sabia que o nome completo era O Mundo Perdido Jurassic Park, e assim eu não tinha como fazer uma ligação entre os 3 filmes. E convenhamos que terem trocado o esqueleto do tiranossauro no logo pelo espinossauro não ajudou muito, né? Tudo bem que hoje em dia eu amo esse logo aqui, mas naquela época foi mais motivo de confusão pra mim. Então quando o cara da locadora chegou pra mim me oferecendo um filme chamado Jurassic Park 3, eu não fazia ideia do que era. Eu não sabia que era uma sequência do Parque dos Dinossauros.
E foi assim então que eu cheguei em casa, um pouco chateado que eu não ia assistir o meu desenho animado favorito de dinossauros, que eu assistia toda hora, pronto ali para dar uma chance para um filme novo que eu nunca tinha ouvido falar, não sabia como ia ser. E assim que eu coloquei o filme no aparelho e comecei a assistir, eu fiquei apavorado. Esse foi o filme mais assustador que eu vi na minha infância. Antes disso, o único filme que tinha me deixado apavorado de medo tinha sido o filme original do Pokémon, porque esse filme é assustador para crianças pequenas, especialmente quando o Ash vira pedra, mas quando eu assisti o Jurassic Park 3, eu nunca tinha me assustado tanto com nada na vida antes. Sem mentira, foi uma experiência e tanto. Eu fiquei horrorizado, especialmente com o espinossauro, que era um dinossauro que eu acho que eu não conhecia na época. Olha, eu vou dizer para vocês que eu acho que eu não dormi bem depois de assistir esse filme por muito tempo. E essa foi então a minha primeira vez assistindo Jurassic Park 3, uma experiência inesquecível na minha vida, apesar de que eu não registrei nada do que acontecia no filme naquela época, eu só lembro mesmo do terror que eu senti. Depois disso, eu devolvi o filme na locadora, peguei de novo Em Busca do Vale Encantado para recuperar um pouquinho da minha inocência e prometi para mim mesmo que nunca mais na minha vida eu ia ver aquele filme que me deixou traumatizado. Só que alguns anos se passaram desde o lançamento do filme na locadora e chegou o momento que a Globo ia exibir o Jurassic Park 3 pela primeira vez. E quando eu vi a propaganda, eu pensei: Caramba! O Jurassic Park 3! Eu preciso ver esse filme! Porque isso foi depois que eu já tinha assistido O Mundo Perdido, que eu já sabia que o nome da franquia é Jurassic Park e que eu não lembrava mais do nome daquele filme que tinha me assustado quando eu era criança. Então eu achei que o Jurassic Park 3 era um filme novo que eu nunca tinha visto. E para garantir que eu não ia ficar sem esse filme do mesmo jeito que eu fiquei sem O Mundo Perdido, eu já fui logo pedindo pro meu pai: Pai, vamos gravar quando passar o Jurassic Park 3. Eu preciso ter esse filme numa fita que nem eu tenho o primeiro, não posso perder. E o que eu lembro dessa ocasião é que eu finalmente pude estar em casa durante a exibição do filme, então eu pude assistir enquanto a fita ia gravando ele. E o melhor é que dessa vez o meu pai também estava em casa, então toda vez que o filme ia para os comerciais e voltava, eu chamava ele para parar de gravar e voltar a gravar de novo para não ficar toda aquela gravação enorme que nem tinha ficado no primeiro Jurassic Park, sem precisar gravar programa do Didi ou qualquer outra coisa. E pasmem, acreditem ou não, eu não percebi que esse era o mesmo filme que tão pouco tempo antes tinha me deixado tão traumatizado. Dessa vez eu adorei o filme e não vi nada de errado nele. Tanto é que, alguns dias depois, eu já queria ver o filme de novo. Então fui lá eu, bem bonito, peguei a fita, coloquei no aparelho, dei play na televisão. Só que, enquanto o filme ainda estava na cena de abertura, com o Eric e o Ben andando de paraglider, eu precisei dar um pause no filme. Talvez para ir no banheiro, ou pegar uma pipoca, ou qualquer coisa assim. Mas o que importa é que eu cometi um grave erro. Eu errei o botão e ao invés de dar um pause no filme, eu comecei a gravar a tela da Globo por cima do meu filme. E era um negócio absurdo que eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Só anos depois, muitos anos depois, que eu descobri que o que eu gravei era o final do filme Os Aventureiros do Bairro Proibido, que devia estar passando na sessão da tarde, eu acho. Eu fiquei maluco vendo aquilo.
E eu comecei a gritar esperando que meu pai ia me ouvir, porque era só ele que entendia como que funcionava esse negócio de gravar e parar de gravar. Então ele veio correndo e apertando o botão, e finalmente quando voltou pro filme, já era na parte que a lancha tinha batido nas pedras e já estava quase cortando para a próxima cena. E acabou que por causa disso, toda vez que eu assisti o Jurassic Park 3 de novo, eu assistia aquela cena do Aventureiros do Bairro Proibido junto. Ah, como eu queria ainda ter essa fita, como eu queria poder ver isso mais uma vez. Eu lembro que eu até dizia para os meus amigos que eu tinha uma versão especial do filme, e daí eu mostrava para eles e a gente dava muita risada. E finalmente, depois de eu ter contado para vocês um dos meus momentos favoritos de toda a minha infância, nós chegamos naquela parte da história em que eu digo que com o passar dos anos eu me afastei da franquia Jurassic e só voltei lá em 2012, quando me deu saudade e eu fui na locadora e peguei o DVD do primeiro filme, e então o do segundo filme, e então, claro, o do terceiro filme também. Mas a minha história com Jurassic Park 3 ainda não termina aí. Desde aquela época, eu já tinha a impressão que eu lembrava de que o filme era um pouco vazio de conteúdo. Eu não conseguia lembrar nada de muito importante que acontecia na história, só mesmo das principais cenas de ação. E com o passar dos anos, eu passei a acreditar que era a minha fita que estava muito incompleta, por dois motivos. Um, porque a Globo teria cortado cenas do filme, o que é uma coisa que ela realmente fazia. E o segundo motivo era porque eu pensava que talvez naquela história de parar de gravar a fita durante os comerciais, a gente tivesse deixado passar alguma cena. Talvez o filme já voltou a passar, mas a gente ainda não clicou no botão e o que já tinha passado a gente perdeu. E o mais importante era que eu não lembrava mais como que era a cena de abertura do filme sem a cena dos Aventureiros do Bairro Proibido. Então eu ficava me perguntando... Peraí, será que acontece um ataque de dinossauro no início do filme? Será que aparece um espinossauro atacando o barco? Acontece alguma coisa que eu não lembrava mais porque fazia muito tempo que eu não via aquela cena verdadeira? E quando eu estava prestes a tirar todas essas dúvidas com o DVD da locadora nas mãos, eu olhei para o tempo de duração do filme e percebi que ele só dura 90 minutos, 1h30. Para quem não sabe, os outros Jurassic Parks duram entre 120 e 130 minutos, que dá umas 2 horas de duração, o que logo me fez perceber que talvez eu não lembrasse tão mal assim do Jurassic Park 3, o filme é que era muito curto mesmo. E dito e feito, eu descobri que, assim como todos vocês sabem, o Jurassic Park 3 não tem quase nada de história e nada realmente importante acontece nele. Mas antes que vocês achem que eu vou começar a falar mal desse filme, que eu vou xingar muito porque tem furo no roteiro, porque a produção foi um caos e nada no filme faz sentido, vocês estão muito enganados, porque eu adoro o Jurassic Park 3 e por mais que eu ache que esse filme podia ter sido milhões de vezes melhor, eu não consigo não gostar do filme do jeitinho que ele é. Em um mundo ideal, onde o Jurassic Park 3 tivesse mais meia hora de duração, eu com certeza adoraria que a história fosse melhor explorada. Quem sabe poderiam ter sido introduzidos alguns cientistas misteriosos que seriam os vilões do terceiro ato do filme e os responsáveis pela criação do espinossauro e dos novos velociraptors. Enfim, qualquer coisa que desse mais substância ao filme, que fizesse ele ser importante à franquia no mesmo nível que os outros, que aumentam a história como um todo, ao invés de ser uma aventura isolada sobre o resgate de um menino perdido, que poderia ter sido qualquer outro filme com dinossauros sem ser da franquia Jurassic Park, e que só traz o nosso querido Dr. Grant de volta para fazer o mínimo de ligação com os filmes anteriores possível. Mas o que eu posso fazer?
Todo mundo tem as suas opiniões sobre como o filme podia ter sido melhor. Eu mesmo tenho as minhas, mas agora já é muito tarde para ficar se lamentando. A nossa única opção é ou apreciar o filme do jeito que ele é, ou simplesmente dizer que não gosta e não assistir, e vida que segue. Até porque, afinal, quem não gosta do Jurassic Park 3 nem precisa se preocupar com o filme para assistir a trilogia Jurassic World, já que bem poucas referências são feitas a ele. Mas para as pessoas que, assim como eu, gostam muito do Jurassic Park 3, é realmente uma pena que os próximos filmes levaram tão pouco dele em consideração. Com certeza a introdução do espinossauro foi um dos momentos mais polêmicos de toda a franquia, como esquecer da sua já clássica luta contra o tiranossauro, que resultou na revolta de muitos fãs, mas que eu nunca me importei muito, porque eu ainda era pequeno na época e eu nem entendia o quanto algumas pessoas achavam aquilo revoltante. Eu simplesmente entendi como uma batalha muito legal entre dois dinossauros carnívoros e enormes. Foi a primeira vez que isso aconteceu na franquia de fato, e a minha única queixa é que eu queria que ela fosse mais longa. Fora isso, eu não sou uma das pessoas que chora toda noite só porque um tiranossauro genérico, que nem sequer é a Rex, morreu pro espinossauro. E para mim, outro ponto extremamente positivo do Jurassic Park 3 são os novos Velociraptors, que são a melhor versão deles na franquia, e eu não aceito opinião contrária. Eu simplesmente gosto demais dessas versões, acho bem mais assustadoras que o design original e também muito melhor do que a aparência da Blue e suas colegas. Eu adoro a diferença do visual dos machos para as fêmeas, como os machos são pretos, com aquela listra branca e possuem os cabelinhos de pé, que a gente sabe que foi uma tentativa de atualizar o visual deles com penas. Isso aí é meio conversa furada, mas pelo menos eu achei que ficou um visual muito legal. E a fêmea com a sua pele branca, com pintinhas pretas, também um design que eu achei muito marcante, assim como de todos os outros dinossauros desse filme. Olha, eu sei que eu posso ser a minoria aqui, mas eu adoro todas as cores dos dinossauros. Como os anquilossauros são pretos, com aquela mancha vermelha na cabeça, o ceratossauro também vermelho, com manchas pretas, de certa forma evocando o tiranossauro do livro original de Jurassic Park. Até mesmo o braquiossauro também amarelo, com a cabeça vermelha. Eu adoro como os dinossauros são coloridos nesse filme. Sério, comparem isso com quase todos os dinossauros do Jurassic World, que são cinza. Não tem cor nenhuma neles. Poxa, os dinossauros do 3 são muito mais legais. E antes de encerrarmos, eu gostaria só de registrar o quanto eu acho que esse filme é recheado de momentos marcantes, como aquele sonho do Dr. Grant com o Velociraptor, que é fantástico, o inesquecível telefone tocando dentro da barriga do espinossauro e depois a forma como os personagens recuperam esse telefone, e o mais do que conveniente final do filme em que o exército inteiro vem resgatar todo mundo enviados pela Ellie. É um negócio que vem completamente do nada, não tem nada a ver com o resto do filme, e é realmente os produtores dizendo: nós não temos mais ideias, então a gente vai parar o filme por aqui mesmo. E essa é a minha deixa então para também terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado muito de conhecer a minha história com o Jurassic Park 3 e as minhas opiniões sobre o filme. Eu certamente adorei contar tudo isso para vocês. Com certeza Jurassic Park 3 nunca vai deixar de ser um dos momentos mais polêmicos da franquia, mas também vai continuar sendo um dos melhores assuntos de discussão entre os fãs. Por isso eu quero que você deixe aí embaixo as suas opiniões sobre o filme e também se você tiver a sua própria história de como que você conheceu o filme. Não se preocupe se você não gosta do filme ou tem qualquer opinião diferente da minha, você pode deixar aí embaixo, desde que você me trate e trate ao restante do público com respeito. E por favor, também não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhá-lo com todas as pessoas que você conhece, porque o YouTube
YouTube não faz um trabalho suficiente de distribuí-lo entre todos os inscritos. Então eu preciso da sua ajuda para que a minha retrospectiva jurássica atinja o maior público possível. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês uma surpresinha para integrar a nossa retrospectiva jurássica e as leituras do Fritz. E depois disso, vamos falar sobre o primeiro filme da nova trilogia, Jurassic World. Muito obrigado por assistirem a mais este vídeo e até mais!